Hábitos e mudanças. Apresentação: Cris Moraes e Márcia Tolotti. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Márcia Tolotti já está aqui conosco. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, William. Tudo legal. Hoje a Cris não está com a gente, mas logo vai estar. É isso aí, está nos ouvindo, certamente. Muito bem. Bom, vamos começar, Márcia, falando sobre perfis que estão no livro Linha de Chegada. Lembrando que, como já foi falado na abertura, esse podcast é uma iniciativa do projeto Linha de Chegada. 5 perfis de corredores / empreendedores / pessoas / seres humanos / quem tem vontade de fazer coisas e se determina. Quando eu era criança eu assistia a Corrida Maluca. Aliás, eu fazia uma corrida maluca da escola para chegar em casa para assistir a Corrida Maluca. Quando eu era criança, dava na Manchete. Né, no final da tarde. E aí eu assistia a Corrida Maluca. E aí tinha lá os personagens e alguns deles serão mencionados agora, né, Márcia Tolotti? Então, quando a gente escreveu e usou justamente o desenho Corrida Maluca, que muitos nem sabem o que é e muitos lembram com saudade. Será que alguém não sabe o que é a Corrida Maluca? Acho que tem muita gente que não sabe. Aliás, quem não sabe, dá uma olhadinha, joga no Google, joga no YouTube. Será que tem no YouTube? Deve ter no YouTube. Tem, né? No YouTube, sim, tem todos eles no YouTube. Aqui. Então, a Corrida Maluca faz o quê? É uma corrida onde tem vários corredores, cada um com a sua característica, e a gente trouxe esses corredores e essas características para corredores de rua, para empreendedores, e a gente vai falar um pouquinho deles. Tem no YouTube, acabei de achar aqui. Então você que está ouvindo, entra no YouTube porque, por exemplo, esse aqui é a abertura. Os controladores de volantes mais birutas do mundo, diz na abertura do Corrida. É isso aí. E pronto, já citamos a galera em relação ao que é a Corrida Maluca. Que é a Corrida Maluca e o que é a maluquice da corrida da nossa vida. E por isso que a gente vai usar um pouquinho esses personagens. A Corrida Maluca é o grande prêmio da sua vida, isso? É isso aí. Então tá. O Dick Vigarista, o Peter Perfeito, a Penélope Charmosa, os irmãos Rocha, e tem a Iena Hard, que não é da Corrida Maluca, mas que a gente usa como perfil, que era aquele personagem característico do ó céus, ó vida. Então já vamos começar por esse, William, que é o quê? É aquela pessoa que é pessimista. Eu já achei ela aqui também. Também, é muito rápido, galera. Dá pra achar muito rapidamente, se divertir e entender o que a gente tá falando aqui de cada um desses perfis. Tu viu? Tô ouvindo aqui, ó. Tô ouvindo a Iena Hard aqui. Presinto que nós seremos os caçados. Presinto que nós seremos os caçados. Ela ia sair pra uma caçada. Sim. E já tava sendo pessimista, achando que seria ela a caça. Então, qual é o perfil? Vamos pensar um pouquinho ele nessa pessoa que... Tu vai começar pela Iena Hard, é isso? Já começamos. Então, vamos lá. Vamos começar por baixo, depois vamos decolando, é isso? Já começou. O que é a Iena Hard? É essa pessoa que tem sempre a ideia de que vai dar errado. O pessimismo é uma constante na vida da pessoa. É o que prevalece, né? O investimento psíquico, vamos dizer, da pessoa assim, é que ela acaba cavando sempre o próprio buraco. Então, vamos pensar nisso no corredor. Como é que é o corredor pessimista, o corredor Iena Hard? É aquela pessoa que diz, mas vai chover, não posso correr, está muito quente, não vou correr. E quando pensa na questão dos investimentos, que a gente faz essa relação também com corrida e finanças, né, no todo o nosso projeto e no livro, enfim, é aquela pessoa que sempre acha que vai dar tudo errado. Então não consegue se organizar financeiramente porque acaba sempre se flagelando, se vitimando. Como que a gente pode ajudar no livro, na corrida, no site, nessa conversa, nos nossos podcasts? Ajudando a pessoa a entender que ela pode aumentar a sua autoestima e que ela tenha uma visão de mundo um pouco mais positiva.
Isso é uma coisa assim de energia, porque o universo conspira, ou é científico mesmo, assim, o pessimismo atrai a desorganização? Não é que há uma energia etérea e esotérica nisso, né? Mas a pessoa que é Iena Hart, que já sai assim com nessa predisposição, primeiro que ela sempre vai, é como se fosse um óculos que focasse sempre nessa coisa ruim, e depois acaba que se coloca em situações para que aquela coisa ruim aconteça. A pessoa se predispõe a ser pessimista e que vai dar errado, e dá errado mesmo, isso? Vou olhar, o copo está meio vazio ou está meio cheio? O otimista vai dizer, olha, está meio cheio. E o pessimista, nossa, que azar, está meio vazio o copo. Então vai muito dessa predisposição que a gente tem. E como essa predisposição vai determinar as atitudes que eu vou ter. Se eu sou pessimista, eu não vou fazer investimentos, eu não vou acreditar que a coisa pode funcionar, então eu nem faço as coisas e, portanto, não terei resultados. Nem corre o risco de dar certo, porque vai dar errado. Isso. Exatamente. Não seja Iena Hart. Não seja Iena Hart. E olha que tem bastante. Muito. Será que todo mundo não tem um pouquinho da Iena Hart em si, Márcia? Então, é óbvio que a gente tem um pouco de todos os perfis que a gente estabeleceu aqui. E até é bom a gente ter, porque também não se pode, né, ter uma visão muito ilusória das coisas. Mas a gente tem que ter um equilíbrio aí, e de preferência que o lado mais otimista, mais positivo, né, com melhores expectativas prevaleça na gente. Então, Iena Hart é um problema para quem é corredor de rua, para quem é empreendedor, para quem quer investir sua grana. Vamos tentar deixar de lado esse pessimismo e por consequência, os hábitos que fortalecem esse funcionamento. Ó céus, ó vida. Vamos passar para o próximo perfil. Qual é o outro, Márcia? Mais otimista esse? Não. Olha, a gente pode falar agora do Dick Vigarista. O Dick Vigarista é um cara otimista. Mas ele, no fim da história, sempre se dá mal. Ele se dá mal, mas ele fala assim, ele pensa, né? Eu vou roubar para dar certo. Ele é otimista. Ele é a gente chama ele de enganador. Enganador. Ele engana, ele quer enganar os outros, né? E no desenho ele está sempre tentando passar pelos outros, passar a perna nos outros, artimanhas. Mas as artimanhas, as sacanagens, né? Tem o Muttley, que é o fiel companheiro dele, que é o cachorrinho dele que está sempre pensando em medalha, né? Mas, na verdade, o que acontece com o Dick Vigarista? Ele é um cara que sempre se rala. Sempre. Será que na vida real é assim também, Márcia? O vigarista quebra a cara. Não é assim. Deveria ser, né? Mas eu acho que viu? Às vezes demora mais, Márcia. Né? Tem uns que enganam por mais tempo, mas cai a casa uma hora, né? Depende do país que a gente vive, né? Tem um país da América, tem um país por aí que parece que vigarista se dá muito, muito bem para sempre, mas não sei. Não é aqui. Não é aqui. Então, o Dick Vigarista, qual é a característica dele? Ele realmente vai buscar o sacanear os outros, e ele não assume o que ele faz, ele sempre esconde também o que ele acaba fazendo, mas no frigir dos ovos, né, lá no final da história, ele se dá mal. E é muito comum a gente encontrar pessoas assim no meio empresarial, corredores amadores e pessoas na sua relação com o dinheiro. Por quê? Porque essa preocupação de passar a perna no outro, de enganar o outro, de se eximir das suas responsabilidades, também tem um desgaste de tempo e de energia aí em cima, e a pessoa acaba ao invés de se preocupar em fazer coisas para se dar bem, ela se preocupa em enganar os outros, e isso entra num ciclo de autossabotagem bastante grande. Entendido. Então não seja o Dick Vigarista, porque vai dar errado. Isso?
moralmente não deveríamos ser nunca, mas não é legal mesmo, porque o tempo em que a pessoa podia estar se empenhando em fazer coisas legais, ela está muito empenhada em sacanear os outros e a coisa vai dar mal. Vai dar. E dar errado. Próximo perfil, qual personagem da Corrida Maluca vamos abordar, Márcia? O próximo perfil é o determinado. O determinado é aquele personagem que é o Peter perfeito. É aquele galã, bem lindo, bonitão, que sempre se dá bem. E o que acontece com essas pessoas? Tem pessoas, William, já reparou que tem gente que podia vir com um slogan junto, nascido para o sucesso? Sim. Então, predestinado, quase. Aí é que tá, não é uma predestinação esotérica, é algo que a família fez muito isso e a pessoa conseguiu absorver e internalizar e dar sequência para isso. Eu conheço vários empresários, corredores e investidores, já que a gente está falando nessa tríade aí, que se dão muito bem. São pessoas que têm um foco muito fixo e determinado de que vão dar certo. Elas acreditam nisso e aí dizem que a sorte chega nessas pessoas. Não é bem a sorte, né? Essas pessoas, como elas acreditam, têm uma visão mais otimista e se colocam nessa relação de se dar bem. Se dão bem mesmo. Se dão bem, né? E, contando com isso, tem uma família que, desde criança, ficou dizendo para essa criança: vai dar certo, fica tranquilo. Tu tem potencial. Tu tem potencial, tu merece. Tu é bonito. E não é aquele merecimento vazio de coisas, é um merecimento de potencialidades. Então, há um investimento dessa família na questão emocional e psicológica dessa criança, dizendo para ela: cara, tu vai dar certo. E dá certo. E a criança acaba acreditando nisso, desenvolvendo habilidades e competências para isso, e vai dar certo e consegue, né, não enganando os outros, consegue se dar muito bem. Tem muita gente assim. Já falamos da Anna Hard, já falamos do Dick Vigarista, do Peter Perfeito, e agora o quarto perfil? O quarto perfil, a gente vai falar sobre o competitivo. Na verdade, aqui a gente está usando a Penélope Charmosa. A Penélope. É uma gracinha. Que também é bonita, igual o Peter Perfeito. Que é o par perfeito do Peter Perfeito. Sim. A Penélope Charmosa. Sim. O que define a Penélope Charmosa? Eu acho que ela é estratégica. Não sei se estou certo, mas ela está sempre equilibrada, né? Sempre. Bem estratégica. É alguém que sabe exatamente o que quer, que se deixa muitas vezes também levar, e aí é o lado que não é assim, o lado tão bacana, que acaba se deixando levar pela questão da competição, né? Ela lança a mão de charme, de inteligência, de influência, e são pessoas que a gente encontra no mundo dos investimentos, no mundo empresarial e na corrida com esse perfil. Quer estar na frente, quer estar no pódio, não mede esforços para se dar bem e para ganhar. É um pouquinho diferente do Peter Perfeito, mas se assemelha na questão de busca de bons resultados. Tá bem. Bom, falta um perfil. Quem é? Falta um perfil que são os irmãos Rocha. Os irmãos Rocha. Os irmãos Rocha são muito engraçados. Eles têm um carro muito rústico. Eles têm... E é movido a pancadas. Movido a pancadas, quer dizer, pega no tranco. São aquelas... A gente coloca eles como surpreendente. Um perfil de pessoas que surpreende. Porque muitas vezes tem recursos limitados, oportunidades limitadas, e mesmo assim se dão bem, porque se colocam nessa condição de, apesar das dificuldades, a gente vai se dar bem. E eu acho que a gente tem muito mais irmãos Rocha pelo Brasil do que
um perfil de competitivo ou determinado. É que é um perfil muito admirado por aqui, né? A pessoa que arrancou, que fez o seu caminho na base da luta, da superação, da força, né? Que abriu o caminho assim na pancada, que nem eles, não? Rústico. Não é um perfil admirado? Eu acho que é. Mas será que é só aqui? Será que não é no mundo pode todo? Ser. É que no Brasil, o Brasil já tem aquela síndrome do coitado, do difícil, do pobre, né? Então parece que eu vejo muito pelo futebol, assim, você conta aquela história daquele atleta que pegava 6 ônibus quando era criança para treinar e aí foi mandado embora porque não tinha condição, mas ele não desistiu, daí ele foi de novo, daí ele tropeçou, caiu, levantou, tropeçou de novo, levantou de novo, aí se machucou e chegou ao topo, sabe? Os irmãos Rocha, vai na pancada, não é? É. Mas não é assim meio pra todo mundo? Eu acho que é assim pra todo mundo. Então, pessoal... Mas será que, por exemplo, o Peter perfeito, ele vai mais ao natural, assim, ele não vai tanto na pancada, né? Não, nem a Penélope. É um perfil específico. É uma parcela da população que tá nessa batida de muitas vezes ter que superar metas e atingir metas e superar aí obstáculos, e que é o que a gente tem na maior parte das vezes. Todos os perfis estão no livro Linha de Chegada, assim, dá pra esticar essa análise, você pode ler com calma, observar os diagramas. Entra lá que tem no lá nosso livro. site, o site também, né? www.projetolinhadechegada.com.br, nosso canal no YouTube, a gente tá Instagram, Face, né? Nos conecte, no próximo a Cris vai estar com a gente. O William também está aqui se inteirando do que é o nosso projeto. Eu sou a cobaia, eu sou assim, ó, eu sou o cara que se eu entendi é porque tu explicou bem, Márcia. E eu entendi hoje. Então vamos lá, né? Espero que mais pessoas entendam bem e que a gente possa... Para que essa história de perfil, né, William? Para a gente entender um pouquinho, saber qual é a nossa relação aí com a questão da grana e com a questão, por exemplo, da corrida de rua, que é o esporte que a gente pratica e que muitas vezes a gente pode usar como metáfora aí para outras coisas, para a gente desenvolver aquilo que já está funcionando e para tentar neutralizar o que está sendo ruim na vida da gente. Muito bem. Ficamos por aqui com esta edição do nosso podcast. Depois a Cris vai participar no próximo. E, enfim, tá nas redes sociais, tá em todos, tá lá na da Esporte Serra, no Projeto Linha de Chegada, no Face, no Instagram. Mande recado, mande e-mail, sinal de fumaça, participe. Na próxima a gente responde suas questões. Tá certo, Márcia? Isso aí, galera. Tchau, tchau. Abraço a todos. Até a próxima edição. Você ouviu Hábitos e Mudanças, uma iniciativa do Projeto Linha de Chegada. Continue conosco.